Muito boa tarde, gente boa. Começando agora o Globo Esporte, começando também com notícia do dia. Gabigol está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. Ele conseguiu um efeito suspensivo daquela punição por tentativa de fraude de exame antidoping que estava cumprindo desde março. Duda Dal Ponte está acompanhando de perto lá no Ninho do Urubu toda essa questão. Conte-nos tudo, não nos esconda nada, Duda Dal Ponte. Boa tarde. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso aí, o Gabigol está liberado para voltar às atividades aqui no Flamengo. Em decisão divulgada hoje pela manhã, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo feito pela defesa do atleta no começo do mês. O Gabigol está suspenso desde o dia 25 de março, quando o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem acatou aí, julgou ele e fez com que ele fosse suspenso até abril de 2025, por conta de tentativa de fraude do exame antidoping. Agora a defesa do Gabigol está tentando trabalhar em outra frente, ainda na Suíça, para tentar a anulação dessa suspensão. Mas esse julgamento deve acontecer só no segundo semestre. Hoje mesmo o Gabigol já vem aqui para o Ninho do Urubu e aí vai se apresentar junto com o grupo às 15h. Ele costuma chegar um pouquinho mais cedo e pode ser relacionado para a partida de amanhã contra o Amazonas, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo não vem bem, Gabigol pode ajudar nisso. A Júlia Guimarães nos conta mais. A sequência de 3 jogos sem vencer é inédita nos pouco mais de 6 meses de trabalho. Ninguém está satisfeito aqui não com o resultado. Absolutamente. O Flamengo chegou a ter 22 partidas de invencibilidade na temporada. Nesse período, a equipe levou apenas 5 gols. Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Nos últimos 3 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas seguidas, a defesa já foi vazada 4 vezes. Savarino bateu! Gol! Savarino! A falta de criatividade no ataque é outro ponto que incomoda. Foram 14 finalizações contra o Botafogo, nenhuma na direção do gol. Eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. A tentativa de reencontrar o bom futebol coincide com o momento em que o Flamengo vai começar a disputar uma nova competição na temporada. Para a estreia na Copa do Brasil, o Tite vai ter desfalques importantes na escalação. Pulgar torceu o tornozelo e Arrascaeta teve lesão confirmada na coxa. Cebolinha ainda se recupera de problema na panturrilha e também está fora. A boa notícia é que o Gabigol volta a ficar disponível depois de mais de 1 mês fora. Só que ainda não é certeza de que vai estar entre os relacionados. E o que o Gabigol queria, e muitos rubro-negros também. Olha aí, redes sociais, anúncio oficial do Flamengo. O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. Ele que estava suspenso só ia poder voltar em maio do ano que vem, né? Daqui a 1 ano, por tentativa de burlar o exame antidoping. Tentativa de fraude. De fraude no exame antidoping. Está liberado, pode voltar a treinar, pode voltar a jogar, até que uma nova decisão apareça. Certo, Breler? E aí? Certo, Abel, mas não significa que está absolvido. Ainda será marcado um julgamento na instância superior que analisa esse tipo de caso de antidopagem. E o Gabigol agora ganha a possibilidade de voltar a jogar. Não podia nem treinar, então hoje ele já pode voltar ao centro de treinamento no Ninho do Urubu, pode voltar a fazer trabalho com os companheiros, precisa ver ali, retomar o ritmo, não só de jogo, mas de treino também. Mas para o Gabigol é ótimo voltar ativa, ainda mais nesse momento dele no clube, de contestação, no momento em que perdeu o status de titular. E é muito bom para o Flamengo. O Flamengo sente falta do Gabigol, porque por mais que ele não viesse sendo o jogador decisivo que o torcedor rubro-negro se acostumou, a gente tem percebido que o Tite, nesse sistema, com essa filosofia de trabalho, de rodar, de poupar muitos jogadores,
está carecendo de um cara como o Gabigol, de uma opção mais segura como ele. O Carlinhos acabou de chegar, vem de um desafio num sarrafo infinitamente inferior, que é do Nova Iguaçu. Começou jogando contra o Palmeiras, não foi bem, lembra o primeiro tempo? Até se adaptar, leva tempo, entender o que é o Flamengo, entender esse tipo de pressão, entender a ideia do Tite. E ele é um jogador de característica diferente do Gabigol. O Gabigol é o cara de mais mobilidade, sai da área. O Carlinhos se aproxima mais do Pedro ali, um centroavante mais fixo, de mais força física. Então, para o Tite, é realmente um alento poder voltar a contar com o Gabigol. Não vai voltar para o time titular, o status do Gabigol continua sendo de reserva, mas é uma ótima notícia para o Flamengo tê-lo de volta, ainda mais o Flamengo com essa rotação de poupar muitos jogadores e preservar como o Tite tem feito. Até porque antes mesmo da suspensão ele não vinha justificando jogar como titular. 2 gols em 8 jogos no ano de 2024, última participação, última atuação do Gabigol ainda na fase de grupos do campeonato estadual, do campeonato carioca, antes das finais. Mesmo as imagens que a gente mostrou aí, a gente teve que recorrer a um jogo com volta redonda. Quer dizer, está ficando muito longe, né? Que bom para ele, mas agora tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade, suspensão à parte, tem a responsabilidade de retomar de onde ele parou. E onde ele parou não estava legal. Estava muito no moral da galera que pedia, a torcida gosta dele, tem todos os motivos do mundo para gostar dele, mas é uma retomada, e sempre lembrando o que o Breler falou, é um efeito suspensivo, né? É uma sombra ainda que paira, e uma suspensão que você falou, voltaria só em maio do ano que vem, mas na pior das hipóteses ele pode pegar 2 anos. Ainda tem uma luta do Flamengo aí para liberar o seu jogador desse problema. Eugênio Leal, Gabigol de volta, Eugênio. Eu concordo que o Gabigol não estivesse merecendo, quando foi suspenso, né, jogar, mas quero crer, quero imaginar, olhando de forma positiva, que isso que ele passou nesses dias em que ficou suspenso, afastado, tenha mexido lá com ele, né? Tenha dado a ele motivação para voltar e assim, uma nova oportunidade de mostrar futebol, para arrancar forças de onde não tem, vou mostrar que estou aqui. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer quando vier o julgamento definitivo. Acho até que, por ter conseguido o efeito suspensivo, há uma esperança. Porque o tribunal... Porque isso vem lá já do CAS, né? Essa decisão do efeito suspensivo já vem lá do tribunal que vai julgá-lo. É claro que são méritos diferentes. Uma coisa é julgar o efeito suspensivo, está julgando o efeito suspensivo, outra coisa é julgar o mérito da questão, se ele vai ser suspenso definitivamente ou não. Mas já mostra que, no mínimo, houve uma boa vontade. Sim, foi por unanimidade. Exatamente. Então, já há uma boa vontade para o caso dele. Isso já dá uma expectativa de algo melhor. Agora, cabe a ele dar o seu máximo para voltar a ser o jogador que ele foi, até não muito tempo atrás. A gente sabe que ele tem potencial, ele sabe que ele pode entregar muito para o Flamengo, que tenha servido esse período aí como um susto para o Gabigol conseguir recuperar ali o futebol que ele já mostrou e que ele não vinha mostrando recentemente. E ver lá na frente o que vai acontecer agora. Mesmo que ele venha a ser suspenso, daqui até o julgamento, que ainda não está marcado, a gente não sabe quanto tempo tem. Que passa em 3, 4, 5 meses. Isso tudo vai sendo diminuído da pena, né? Não, é o tempo que ele vai estar treinando. E ele não vai estar mesmo que entre do futebol, exato. Porque quando ele está suspenso, como ele estava até ontem, não pode nem treinar com os companheiros no CT. Não, e você imagina, ele ficaria mais de um ano parado. Aí, depois, para voltar, para resgatar, é muito difícil. Então, pelo menos, se ele for suspenso, ele terá agora um período para dar um gás, né? Dar um oxigênio e tal. É muito boa essa notícia para o Gabigol e acho que pode ser boa também para o Flamengo, porque a gente vê aí a dificuldade que o Flamengo tem quando não conta com o Pedro no ataque, né? O Carlinhos até agora não respondeu, o Flamengo não tem um jogador para aquela função e o Gabigol pode entrar e, diante dessa sequência de jogos, né? Ele não vinha jogando muito porque o calendário de início do ano permitia que o Pedro jogasse quase sempre. Agora o calendário apertou, era justamente a hora que que o Flamengo precisava mais dele. E ele voltando agora, espero que ele tenha mantido a forma e tal, ele pode, de repente, já
entrar em breve no time e poder ajudar o time dentro de E campo. na hora Está precisando, hein? O time está precisando de alguém com as características dele. E na hora da renovação, né? Na hora do vamos ver. Como é que Essa hora da renovação já faz tempo que começou e não avança, Então, né? mas aí é mais um elemento. Meio né? do ano já pode assinar pré-contrato, é isso? Ele jogando, ele tem mais argumentos para negociação. E dificilmente, a não ser que um outro clube resolva correr um risco gigantesco, alguém vai assinar com o Gabigol nessa situação, com julgamento pendente, podendo pegar uma suspensão. Pode ser que a negociação tenha previsto isso em contrato, de abater vencimentos durante a suspensão do Gabigol, mas fica difícil para o Gabigol buscar um novo caminho que não seja o Flamengo nessa situação. Então, isso pode até, ele voltando a jogar, voltando a corresponder em campo, isso pode facilitar e desatravancar essa negociação. O presidente Landim deu declaração, deu entrevista essa semana, falando que nunca houve um aval dele como presidente para a renovação do Gabigol. Então, o Gabigol ali, ele tinha uma sinalização da diretoria de que iriam aceitar a proposta, de que estava tudo certo, mas o presidente deu ali a palavra de que ele nunca assinou nada, nunca teve um documento ou uma palavra do presidente Landim certificando que o Gabigol, que o contrato seria renovado. E aí o Landim, ele fala uma coisa que é plausível, que para o Gabigol é um ótimo negócio ficar no Flamengo até o fim da carreira, porque o Gabigol já não é mais nenhum menino, o Flamengo é o clube que, embora ele tenha sido revelado... Não é nenhum menino, mas é jovem ainda. Sim, é jovem, tem uma estrada longa, mas teria dificuldade, por exemplo, de pegar um time da primeira prateleira da Europa. Não, isso aí para mim já foi. Essa é a dificuldade. Já passou a chance dele. Então, pensando até no cenário, nessas perspectivas que o Gabigol tem, o Flamengo é o clube na carreira onde ele mais se identificou. E por 27 anos, tá, o Gabigol? 27 anos. Então, por mérito se identificou e com 27 anos, com a idolatria que ele tem no clube, o melhor caminho seria ficar e, eventualmente, fazer um sacrifício financeiro, que não seria um sacrifício financeiro tão grande assim, para permanecer e para estabelecer essa dinastia, essa era Gabigol por mais tempo, quem sabe ganhar mais títulos. Então, é um raciocínio plausível do presidente Landim nessa barganha com o atleta. Agora, o Landim é muito infeliz quando ele faz a comparação com o Zico. Porque eu não acho absurdo, para a geração que viu o Gabigol, colocar o Gabigol ali numa discussão sobre o Zico. Pô, quem é maior? Viu o Gabigol e não viu o Zico. Exato. Só isso justifica mesmo. Não, não ter visto o Zico. Mas, prof, eu não digo nem como jogador. O Zico era um jogador mais completo que o Gabigol, mais plástico, era mais completo. Mas os feitos do Gabigol são tão grandes a ponto da gente debater. Há o espaço para isso. Mas o Landim, ele acaba sendo infeliz nas palavras quando ele fala: o Zico vai passar, como se fosse ele, daqui a pouco as pessoas vão esquecer o Zico. O Zico, mesmo quem não viu jogar, sabe o tamanho, sabe o que ele representa para a história do Flamengo. E é no mínimo deselegante para o presidente de um clube como o Flamengo, de certa forma, querer... Usar o Zico usar o Zico como barganha para convencer o Gabigol e, de certa forma, diminuindo o que foi o Zico ou dando a entender que o Zico... Quem diz o Zico, quem foi o Zico? E eu entendo. Nossa, o Gabigol se conquista mais 2 Libertadores, quem sabe ganha um Mundial, amplia recorde de gol, de artilharia pelo Flamengo. Ele não ultrapasse o Zico na história do Flamengo. Pode acontecer, mas para o presidente do Flamengo, pela forma como colocou, é no mínimo uma infelicidade e tem um acerto do Landim ao colocar que o Gabigol, para o Gabigol, para a carreira dele, é melhor permanecer e quem sabe até encerrar a trajetória no Flamengo, mas a infelicidade dessa comparação com o Zico. Muito bem, então essa é a notícia. O Gabigol, muito provavelmente hoje, já deve treinar e se reapresentar. Vocês viram, inclusive, a bela arte ali. Foi o próprio Gabigol que postou nas redes sociais, no Instagram, ele correndo como se estivesse voltando ao Maracanã, né?
14. O pessoal que ele contratou, que trabalha com ele, é o pessoal que ficou bonita aquela arte, não ficou? Já Eu deu gostei. polêmica, as artes do Gabigol já deram muita polêmica. Mas essa aí não tem polêmica. Inclusive com o Tem Zico. polêmica nessa? Não, é bonito. Bonito, eu achei bonito. É legal. Parece um videogame, assim. Deve ser inteligência artificial, olha aí, ó. Ah, não. O que está sendo compartilhado Bonito, isso aí né? nas redes sociais é uma enormidade, né? Porque o Gabigol, assim, essa comparação, qualquer comparação, Abel, entendeu? Qualquer comparação, ela acaba sendo injusta. Parece videogame mesmo. O Gabigol não é o Zico dos tempos modernos. Não é. O Gabigol Eu é o nunca antes que falei você- isso. O Não, Zico não é o me Zico. acuse que eu não falei Mas isso. tá Essa não é. Ele Essa está não correndo foi. com a camisa 10 do Zico. A camisa 10 do Flamengo é do Zico. Mas não cria polêmica nesse pediu vídeo essa que não tem nada camisa. Não demais. tem polêmica nenhuma. Tá. Um vídeo legal, comemora essa possibilidade dele voltar a trabalhar, voltar a jogar. Nada contra. Com chuva, olha lá. E aí ele chega no Maracanã, Efeito né? É um dramático. estádio estilizado, mas representa o Maracanã ali. Mas Os urubus, é a torcida, né? sim, Os formando urubus ali, formam o Gabigol comemorando. Sim. Agora, Criativo. embora ele não seja o Zico, ele tem um peso na história do Flamengo, gente. Opa! Indiscutivelmente, ele é o maior ídolo do Flamengo pós-Zico. Eu acho que é Aí, isso aí, a questão agora você cronológica. E aí, quando você vai buscar uma referência de ídolo, você vai buscar o Zico. E ele, se continuar a sua carreira no Flamengo, resgatando o futebol que ele já jogou, entendendo que esse momento agora pode ser um momento de oscilação, que acontece na carreira de muita gente, se o Flamengo voltar a vencer, ele voltar a ter protagonismo em vitórias do Flamengo, como ele teve nas 2 Libertadores recentes que o Flamengo ganhou, ele vai ser marcado na história do Flamengo para essa geração. Porque grande parte dessa geração não viu o Zico jogar. Finalmente, uma boa notícia para os fãs do Flamengo. Peço a você que não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. Após um longo imbróglio legal, a Corte Arbitral do Esporte, CAS, na Suíça, decidiu por unanimidade conceder o efeito suspensivo ao craque Gabigol, permitindo que ele retorne às partidas pelo time carioca. A decisão vem após o jogador ter sido suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, TJDAD, devido a alegações de tentativa de fraude no exame antidoping. A batalha legal teve um novo capítulo no início de abril, quando a defesa do jogador entrou com um pedido de efeito suspensivo no CAS. Após 5 semanas de expectativa, a decisão foi anunciada. Unanimidade a favor de Gabigol, com a participação de 2 juízes britânicos e um suíço. Agora, Gabigol está autorizado a voltar aos treinos com o time no Ninho do Urubu a partir desta terça-feira, e está apto para jogar. Sua última aparição em campo foi na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0 em fevereiro. Desde então, ele tem marcado presença em 8 partidas, anotando 2 gols. A defesa do jogador expressou confiança na decisão do tribunal suíço e aguarda ansiosamente um resultado favorável em um futuro julgamento. Bichara Neto, um dos representantes legais de Gabigol, expressou sua satisfação com a decisão. No entanto, todo esse processo legal acarreta custos, que devem ser divididos entre as partes envolvidas. Recentemente, a defesa de Gabigol foi notificada de que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, não havia realizado o pagamento de sua parte nas custas judiciais. Para evitar atrasos no processo, o jogador arcou com o restante da despesa. Apesar disso, houve um contratempo quando a ABCD enviou sua documentação, que foi rejeitada pelo CAS devido a questões administrativas. Como resultado, a ABCD perdeu o direito de indicar um árbitro para compor o tribunal, cabendo ao CAS indicar 2 dos 3 árbitros responsáveis pelo caso. Na argumentação apresentada ao CAS, a defesa destacou a urgência em resolver o caso, enfatizando o risco de que qualquer demora poderia resultar no cumprimento integral da suspensão imposta a Gabigol. Além disso, foram antecipados os argumentos que serão utilizados no recurso, visando a anulação da suspensão. Com essa reviravolta no caso, os torcedores do Flamengo podem finalmente respirar aliviados, na esperança de ver seu astro de volta aos gramados em breve.